Bicampeão da Copa do Brasil e perto de contratar Edenilson. É dessa maneira que o Galo acorda nessa quinta-feira. No vídeo de hoje do canal do Nicola, bora falar sobre esses dois temas. Quero contar também sobre o São Paulo que negocia com Douglas Costa, atacante do Grêmio. Mas de onde é que surgiu esse dinheiro? Falo também da promessa feita por Leila Pereira, promessa alta durante a cerimônia de posse como presidente. Silvinho super detonado por gente do próprio Corinthians. Tem também informações sobre o Grêmio e o desmanche que já começou. O Fluminense quer Patrick do Internacional. Vou contar essas coisas e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhei durante muito tempo na ESPN, tenho um blog no Yahoo e por aqui tenho a missão de deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Para não perder nenhuma notícia sobre negociação, mercado de transferências, bastidores, finanças e muito mais, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, beleza? Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Pessoal, hoje eu vou falar sobre segurança, isso mesmo, vou falar sobre Surfshark, nosso novo parceiro do canal do Nicola. Para começar te pergunto, você sabe o que é VPN? Se não, eu vou te resumir. Trata-se de uma rede privada de internet sua, ligada direto a um servidor. Mas Nicola, por que eu preciso disso? Precisa para manter seus dados seguros, proteger sua plataforma e todos os seus dispositivos, além de usar a internet aberta sem medo. E tem mais. Você ainda consegue ocultar seu IP, assim ninguém sabe o que você faz na internet. Sem contar que você ainda tem algumas outras vantagens, como por exemplo, ter acesso a conteúdos de outros países, ter streamings completamente desbloqueados, além de bibliotecas de filmes, entre outras coisas. E eu tô contando tudo isso para vocês por causa do nosso novo parceiro, o Surfshark, que é um excelente sistema de VPN, que vai te ajudar com todas essas questões. Importante, quem adquirir o Surfshark pelo canal do Nicola vai ganhar um desconto de 83%, além de 4 meses grátis. É muito fácil de usar, você escolhe o país em que quer se conectar e rapidamente já está online. Tudo absolutamente seguro. Então não perca tempo, baixe agora mesmo o Surfshark. Vou deixar o link no comentário fixo. Você também pode usar o meu cupom para garantir esses 83% de desconto. Agora sim, bora começar o vídeo com o giro de notícias e as primeiras informações são do Vasco. Quero começar falando que Levenciano, candidato derrotado à presidência na última eleição, tem seu nome cotado para assumir a vice-presidência de futebol. Pelo menos torcedores e gente importante do Vasco trabalham em cima dessa possibilidade. Resta saber se o presidente Jorge Salgado vai topar esse tipo de composição. Por falar no Vasco, quero contar que o Thiago Rodrigues, goleiro do CSA, pode se tornar o primeiro reforço do Vasco para 2022. Atleta de 33 anos de idade, fez boa Série B, pediu 150 mil para ficar no CSA. Valor que assustou ao CSA e também ao Guarani, outro interessado. Mudando de assunto, bora contar que o Internacional demitiu nessa quarta-feira Diego Aguirre, técnico uruguaio que fez uma campanha horrorosa na reta final do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes do Inter imaginavam que ele fosse treinar a seleção uruguaia, não aconteceu e o Inter oficializou a demissão dele. Já havia contado para vocês alguns dias atrás que o Internacional havia feito uma proposta pelo Vojvoda, mas o argentino preferiu permanecer no Fortaleza. Para acabar com o giro de notícias, outra informação importante e exclusiva, Matheus Vargas, que era pretendido por Botafogo e Vasco, decidiu permanecer no Fortaleza. O Leão do Pici se acertou com o Audax, o Leão do Pici tinha 50% dos direitos econômicos, o Audax tinha outros 50%. No final das contas, o Fortaleza vai pagar uma compensação ao Audax, vai aumentar seu percentual e vai manter o meio atacante para a temporada de 2022. Bora falar agora sobre o desmanche no Grêmio que enfim começou. O tricolor gaúcho anunciou nessa quarta-feira a saída de 3 atletas. Do lateral direito Rafinha, que ganha 500 mil reais por mês, do lateral esquerdo Cortez, que ganha 400 mil mensais, e do atacante Diego Souza, que ganha 600 mil. Todos tinham contrato até 31 de dezembro, o Grêmio optou por não renovar e já conseguiu reduzir sua folha salarial em 1,5 milhão de reais. Só que o problema é muito maior. A folha do Grêmio atualmente é de 15 milhões de reais por mês. E o Grêmio estima que precisa ter uma folha na Série B de algo na casa de 6,5 milhões de reais. Ou seja, de 15 para 6,5. Levando em consideração que 1,5 milhão de reais já foram economizados, o Grêmio ainda vai precisar economizar 7 milhões de reais nos próximos meses. E é possível que sobre para quase todo mundo. O meio atacante Alisson, por exemplo, foi oferecido ao Santos e as conversas estão rolando.
Miguel Ángel Borja, atacante que pertence ao Palmeiras. O empréstimo só termina em dezembro de 2022, mas o Grêmio tenta convencer o Palmeiras a aceitar a devolução do Borja. Para que o Verdão não fique no prejuízo, o Palmeiras negocia com o Júnior Barranquilla para que o Júnior fique com o Borja. Ele teve um aumento quando se mudou para o Grêmio e hoje fatura 800 mil por mês. A gente também deve assistir nos próximos dias a saída de mais atletas do tricolor gaúcho, que certamente passará por dificuldades financeiras com redução drástica das cotas de televisão na segunda divisão. Se você gosta de informação exclusiva, aqui vai mais uma. O volante Patrick, 29 anos de idade, atleta do Internacional, interessa ao Fluminense. Eu já havia contado para vocês no início da semana que o São Paulo procurou o representante do Patrick, demonstrando a intenção de contratá-lo. O Fluminense fez ainda mais. O Flu tem bastante intenção de contratar o Patrick e procurou também os dirigentes do Internacional para entender qual seria a pedida do Colorado. O Patrick, o Dourado e o Vitor Cuesta se queimaram com o torcedor e também com o dirigente do Inter, e é possível que a saída dos três seja facilitada. Como eu contei, o Patrick tem 29 anos de idade, contrato até a metade do ano de 2023. Vai haver a necessidade de uma composição financeira ou da troca de jogadores. O Fluminense quer entender quais as condições impostas pelo Inter para fazer o negócio. Patrick que anda bravo com a situação. Recentemente especulou-se que ele poderia ser trocado pelo Marinho. E o Patrick foi às suas redes sociais para dizer que não é alvo de permuta, que não vai aceitar ser permutado. O negócio com o Santos, ao que parece, não corresponde à realidade. O pessoal do Santos já descartou a possibilidade de contratar o Patrick. Então, nesse momento, o volante está entre o Fluminense e o São Paulo. Bora explicar um caos que envolve o Silvinho, mais uma cornetada pesada. Na última terça-feira, houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians para aprovar o orçamento de 2022, uma reunião absolutamente normal com a presença de conselheiros. Inclusive, o orçamento foi aprovado. Um dos temas mais comentados desse orçamento é a projeção de que o Corinthians pode gastar até 22 milhões e meio de reais por mês com folha salarial. É só legal contar que esses 22 milhões e meio incluem atletas, comissão técnica e todo o departamento. Por exemplo, o Alessandro, que é gerente de futebol, está nessa conta. O cara que auxilia o Alessandro também está nessa conta. E, além de tudo isso, todos os impostos e custos com o departamento estão nessa conta de 22 milhões e meio de reais. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero contar sobre Silvinho. Durante a reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, na última terça, o presidente Duílio Monteiro Alves apanhou bastante por decidir manter o Silvinho. Foram vários os conselheiros que pediram a palavra e detonaram o treinador corintiano. Um desses conselheiros, que inclusive é do grupo de situação próximo ao Duílio Monteiro Alves, se referiu ao Silvinho como Tonho da Lua e previu que o Corinthians vai ter enormes dificuldades com esse treinador no momento em que tiver 3 competições para disputar: o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. O Duílio Monteiro Alves, em determinado momento, até ficou sem graça, incomodado com a série de críticas, mas seguiu insistindo e defendendo o treinador, entendendo que o Silvinho tem enorme futuro. Bora falar agora sobre Leila Pereira, que tomou posse como presidente do Palmeiras na noite desta quarta-feira. É a primeira presidente mulher na história do Palmeiras em 107 anos de existência do clube. Leila, inclusive, se emocionou quando tomou posse e fez seu primeiro discurso. Primeiro discurso, inclusive, com promessas altas. Ela assegurou que vai se transformar na presidente mais reconhecida e vitoriosa do Palmeiras, pelo menos na comparação com o Maurício Gagliotti, seu antecessor. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Desculpa, Maurício, mas não tenho dúvida, a nossa gestão será a melhor da história do Palmeiras. A gente precisa evoluir, né, presidente? Sei que é difícil superar esse presidente, mas juntos e unidos temos que evoluir sempre. É importante lembrar que o Maurício Gagliotti deixa o Palmeiras com 2 títulos de Libertadores da América, título de Copa do Brasil, entre outras coisas. Para que a Leila supere o Maurício, ela vai precisar, por exemplo, ganhar o Mundial de Clubes, que é a primeira disputa do Verdão entre 3 e 12 de fevereiro, lá nos Emirados Árabes Unidos. O Palmeiras vai tentar conquistar o título do Mundial. Se vencer, provavelmente terá pela frente o Chelsea na grande decisão. A Leila também falou o seguinte, abre aspas, estou no maior campeão do Brasil, tricampeão das Américas e, se Deus quiser, pintaremos o mundo de verde em fevereiro. Ou seja, prevendo a possibilidade de ganhar um Mundial de Clubes. Aí você deve estar se perguntando, tá bom, mas vai haver reforços de peso?
A Leila não quis tratar sobre esse assunto, mas as pessoas mais próximas a ela continuam assegurando que ela busca um camisa 9 de peso e um meio atacante de bastante nome. Os alvos, Felipe Coutinho para o meio, no ataque o Pedro está descartado, Tati Castellanos também está fora depois da oferta de 8 milhões de dólares feita pelo Palmeiras e recusada pelo New York City. Nesse momento o Palmeiras conversa com Agustín Álvares do Peñarol e também cogita a possibilidade da contratação do Wesley Moraes, centroavante que pertence ao Aston Villa e está emprestado ao Clube Bruges. Só para fechar sobre o Palmeiras, mais duas informações importantes. Primeira delas, as 3 categorias de base do Palmeiras estão na final do Campeonato Paulista. O Sub-15 enfrenta a Ferroviária, Sub-17 o Corinthians e o Sub-20 pega o Mirassol na grande decisão. Outra notícia que eu queria contar para vocês, Cícero de Souza, que é o gerente de futebol do Verdão, tem nesse momento uma proposta da CBF, mas ele pediu uns dias para pensar, ele quer conversar primeiro com a Leila antes de tomar sua decisão. Bora falar agora sobre o São Paulo e uma notícia que agitou a madrugada do torcedor tricolor. É que o pessoal do UOL informou que o São Paulo está negociando a contratação de Douglas Costa, atacante que não fica no Grêmio para a próxima temporada. Douglas que tem vencimentos que podem chegar até R$1,5 milhão. São 800 mil em carteira, 400 mil em luvas, prêmio pela assinatura do contrato e mais 300 mil em bonificação que está atrelada ao desempenho dele. Então 1.200.000 garantidos, podendo chegar até R$1,5 milhão. O Grêmio já disse que não ficará com o Douglas Costa para 2022. Ele pertence à Juventus e está emprestado até a metade do ano. O grande problema é como é que o São Paulo vai pagar cifras tão altas. E aí que entra uma informação exclusiva que eu quero passar para vocês. Vocês lembram que na semana passada eu contei também com exclusividade que Júlio Casares negocia com um investidor internacional? Pois saiba que esse investidor já se disponibilizou a ajudar com o pagamento dos salários do Douglas Costa. Só espero que não se repita o filme que a gente assistiu com a Era Leco, quando o Raí prometeu parceiros no pagamento dos salários do Daniel Alves. Esses parceiros nunca apareceram e o Leco deixou uma dívida de R$25 milhões a ser paga pelo Daniel Alves e a conta está sendo bancada por seu sucessor, pelo Júlio Casares. Pois bem, o Douglas Costa na atual temporada, desde que voltou da Europa, disputou 28 jogos, 3 gols e 2 assistências. Você gostaria do Douglas Costa no São Paulo? Continuo achando bastante complicada essa negociação, mas resta saber como é que vai funcionar essa história do investidor internacional. Se ele está disposto a colocar bastante dinheiro, poderia ser uma contratação de peso e interessante. Antes de mudar de assunto, só mais um detalhe importante de bastidor. Contei para vocês que Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, interessa ao tricolor, nome que agrada demais, ao técnico Rogério Ceni e ao presidente Júlio Casares. Mas a primeira proposta feita pelo São Paulo ao Inter foi recusada. O tricolor ofereceu Pablo como moeda de troca. O Vitor Cuesta chegaria de graça em janeiro para assinar um contrato longo com o São Paulo. O vínculo dele com o Inter termina na metade do ano e a compensação pro Colorado pela antecipação da liberação do Cuesta seria um empréstimo de graça do Pablo até dezembro. Em outro momento o Inter até chegou a procurar o São Paulo pelo Pablo, mas agora o Colorado não gostou da sugestão de ter o Pablo apenas por empréstimo. Então, a menos que o São Paulo melhore as condições desse negócio, talvez deixando um percentual, não haverá acordo e o Vitor Cuesta seguirá no Beira-Rio. Bora fechar o vídeo falando sobre o mais novo bicampeão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro, com direito a um show contra o Atlético Paranaense, se sagrou mais uma vez campeão da Copa do Brasil. Já havia vencido a primeira vez em 2014 e dessa vez com a melhor campanha da história do torneio. O Galo venceu 9 dos 10 jogos que disputou, 90% de aproveitamento. Até então, os melhores aproveitamentos da Copa do Brasil eram de 86% dos pontos. A única derrota do Galo para o Bahia. Depois de vencer em casa com folga, o Atlético acabou perdendo para o Bahia em Salvador. Nada que manche ou estrague essa campanha, marcada por um 6-1 na final contra o Atlético Paranaense. 4-0 em casa e 2-1 fora. Sim, na noite dessa quarta-feira na Arena da Baixada, o Atlético venceu com gols mais uma vez de Keno e de Hulk. O gol do Atlético Paranaense foi marcado só no segundo tempo, domínio total do Atlético Mineiro. Com o título, o Galo faturou 56 milhões de reais de prêmio apenas pela final da Copa do Brasil. Já havia contado para vocês que o faturamento do Atlético com prêmios e bilheteria nessa temporada chega a 220 milhões de reais, número espetacular. Para completar, queria contar que o presidente do Galo, Sérgio Coelho, fez uma promessa interessante depois do jogo, abre aspas. Vamos continuar com o time protagonista em 2022. Por falar em protagonismo, isso já está associado a reforços
Diego Costa foi perguntado depois da partida se fica e disse que fez a escolha certa quando foi para o Galo, minimizando um pouco a possibilidade de deixar o clube. E além da possível permanência do Diego Costa, Edenilson está chegando. Volante que fez bom campeonato brasileiro pelo Internacional, inclusive foi eleito para a seleção do campeonato, atleta que tem uma multa rescisória de 3 milhões de dólares. Informação que eu posso contar para vocês é que entre Galo e Edenilson já está tudo certo. Salário, tempo de contrato, luvas, ele vai ganhar muito mais no Atlético do que ganha atualmente no Inter. Cerca de 500 mil no Colorado, o Atlético fez uma oferta bem superior. Falta agora o pagamento da multa rescisória. 3 milhões de dólares livres de impostos. Nas contas do pessoal do Inter, o Atlético vai precisar desembolsar cerca de 4 milhões e meio de dólares para sacramentar o acordo. Isso deve ser feito nos próximos dias. E o primeiro reforço do Galo para 2022 tem tudo para ser um atleta convocado recentemente para a seleção brasileira e um dos melhores na posição no Campeonato Brasileiro. Por último, mas não menos importante, se você é torcedor do Galo, parabéns. Temporada espetacular com título do Campeonato Mineiro, com título do Campeonato Brasileiro e agora título da Copa do Brasil. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo. Espero que tenham curtido e deixem like, se inscrevam no canal. Lembrando que a gente volta com um vídeo no meio da tarde com o programa do Nicola a partir das 7 horas da noite. E se você ainda não se inscreveu no canal de cortes do Nicola, eu vou deixar o link na descrição. Não se esqueça de se inscrever, é a chance de você, perdendo algum conteúdo, ter a oportunidade de assistir a tudo. Abraço, tchau, tchau!